a proposta que foi feita para conversarmos, né, sobre essa obra, Jesus e Atualidade, eu achei interessante. Primeiro, o aspecto de Jesus e atualidade, e o aspecto da obra em si, né? Uma obra atualíssima que foi lançada, que foi trabalhada em 1989. É uma obra que nós precisamos de 30 anos para poder entendê-la um pouco mais profundamente. Como Jesus, que nós precisamos de 2000 anos para poder conversar um pouco sobre ele. Foi preciso que a doutrina espírita se chegasse para que nós pudéssemos entender um pouco mais sobre Jesus. Então, Marcelo fez algumas considerações, né, da introdução da obra, do prefácio da obra. É uma obra interessante porque são 20 capítulos, e capítulos curtos. Interessante, são 20 capítulos curtos, capítulos de 4 páginas, 5 páginas, que são 3 páginas, que são reflexões, são chamamentos para que nós refletíssemos ou reflitamos sobre alguns pontos escolhidos típicos da atualidade. E aí a gente vê aqui, observando já, né, o índice, né, eu digo que a gente lê uma obra começando pelo índice, para saber quais os assuntos são tratados, a distribuição dos assuntos, o tópico que é tratado, né, a maneira que esses assuntos é desenvolvida. Então a gente vê aqui, o primeiro capítulo, Jesus e desafios. E assim segue, 20 capítulos com essa característica. Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, Jesus e amor, Jesus e tolerância, Jesus e honra, Jesus e justiça, Jesus e dever, Jesus e coragem, Jesus e responsabilidade. 20 tópicos curtos. Típico para quem quer ler sem muita extensão, mas com muita profundidade. Essa é uma característica interessantíssima dessa obra. Não temos extensão, mas temos profundidade. E é isso que é agradável. Sem a extensão que cansa, temos a profundidade que nos leva à reflexão. E aqui, óbvio, não vou falar dos 20 capítulos, mas eu queria começar da introdução, dessa forma que Dona Joana de Ângeles apresenta a obra, que Marcelo já colocou aqui. 2 pontos que eu achei interessantíssimos. Essa introdução é para falar de Jesus, é para falar desse Jesus professor, Jesus terapeuta, Jesus amigo, Jesus mestre. Então ela diz, né, como disse o Marcelo, profundo conhecedor da psique humana, né, Jesus de fato ele penetrava, né, os mais recônditos espaços da alma. Ele penetrava na alma de todos nós. Ele falava à alma de todos nós. E é interessante ela dizer que, por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento, ou seja, no momento presente, àquelas conclusões que Jesus chegou com uma certa facilidade lá atrás. Então, Jesus ele era conciso nas falas, e essa concisão permitia uma interpretação, uma reflexão maior, como que deixando para que o interlocutor, para que o ouvinte interpretasse, segundo o momento que estava vivendo. Quando nós olhamos a obra como um todo, nós percebemos o respeito da obra à característica de Jesus, que era falar de maneira atemporal. O que é falar de maneira atemporal? Que serve-nos em quaisquer tempos, em quaisquer momentos. Então, quando olhamos o livro, por isso fiz questão de dizer aqui, um livro com a característica, lançado em 1989, o copyright dele é de 1989, podemos dizer assim, já são 31 anos, e a obra é como se tivesse sido editada hoje, falando para as questões de hoje, ou nos mostrando que nesses 31 anos a humanidade não teve muita mudança, ainda não entendeu a mensagem de Jesus.
Então, por isso que obras com essa característica, que traz a mensagem de Jesus, são importantes. E obras de cunho espiritual, ou seja, por espíritos sérios, nos trazem reflexões sérias. E são reflexões que nos permitem mudar o direcionamento do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, aqui, eu não vou falar dos 20 tópicos. Eu escolhi aqui 1, 2, 3, 4, 5, talvez não consigamos falar dos 5 tópicos, mas é interessante nós observarmos alguns aspectos dessa forma que Dona Joana nos traz, os ensinos de Jesus, e dando o título, Jesus e Atualidade. Jesus e Atualidade, não é Jesus e a Atualidade. Porque se é a atualidade, só serviria para o momento que a obra foi lançada. Mas por não ter o artigo definido a atualidade, ficou Jesus e atualidade, significando, em outras palavras, Jesus atual, Jesus sempre atual. Esse título, ele nos evoca a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade, a resposta foi vede Jesus, observe Jesus, vede Jesus. Aqui essa obra está fazendo isso. Porque, vejam, Jesus e humanidade, Jesus e justiça, Jesus e responsabilidade, está trazendo Jesus para os assuntos do dia a dia. É aquela feição modelo, né? O modelo, Jesus modelo e guia. Guia é quem a gente segue, modelo é quem a gente copia, e Jesus é para ser seguido e copiado. Então, aqui, no desenvolvimento do raciocínio de Dona Joana de Ângeles, é justamente nesse sentido de Jesus trazido para as questões do dia a dia. É como se ela dissesse como Jesus lidaria com essas questões. Porque isso é o que foi pedido na questão 625, que em tudo que fizéssemos, trouxéssemos Jesus, para que perguntássemos a nós mesmos como Jesus faria, como Jesus agiria. E é isso que o livro faz. Ele traz uma situação aos olhos da, por assim dizer, psicologia, e traz a ideia de Jesus, e depois traz uma síntese desses dois pontos. O que essa psicologia, por assim dizer, profunda apresenta, o que Jesus apresentou e o que os dois podem ser feitos de maneira comum, de forma comum. Então, essa característica já nos chama a atenção para a leitura. E aqui ela diz assim, olha que interessante, ela diz assim na introdução, identificado com Deus, demonstrava, quem identificado com Deus? Jesus. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um, que se encontra em cada pessoa. Então, a fala de Jesus era sempre um convite à realidade, ao nosso momento existencial. Então, ela dizia que ele apresentava a Deus. E aqui o livro apresenta Jesus. Ou seja, usando a mesma lógica que Jesus apresentava a Deus em todos os seus atos, aqui traz a ideia de apresentar Jesus em várias situações da nossa vida, da sociedade, do dia a dia. Então é interessante isso. E diz ainda a Dona Joana de Ângeles, a sua proposta, a proposta de Jesus, de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida. Esse parágrafo aqui nos leva àquela frase de Jesus que o evangelista João, lá no capítulo 10 do seu evangelho, versículo 10, escreveu. Jesus dizendo, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E é o que ela está dizendo aqui. E a proposta era aferição de valores. É interessante a palavra aferir, né? O verbo aferir, o substantivo aferição. Aferir, conferir, aferição de valores, não imposição de valores, porque Jesus não impunha, ele oferecia.
Ele oferecia e fazia a aferição. De quais valores? Os materiais com os espirituais, aferir os dois, contrabalancear os dois. Quando a gente vai aferir uma balança, é verificar se a balança está de fato respeitando os pesos e medidas. Então, aqui, quando diz aferição de valores, e ela vai explicar como numa balança. Quais valores? Aferir os valores materiais e os valores espirituais. Vejam que interessante, como numa balança, buscando o equilíbrio, os dois valores. O que faz com que, então, nós tenhamos conhecimento e conquista, como ela diz aqui, da realidade da vida. Realidade da vida. E o que ela chamou de realidade da vida? O reino de Deus, no imo de cada um, quer dizer, na própria pessoa, íncito em cada pessoa. O reino de Deus dentro de nós, como dizia o Cristo. Então vejamos que nessa introdução ela já vai chamando a atenção para essas personalidades. Eu digo no plural, não porque Jesus tivesse mais de uma personalidade, pela aplicabilidade em diversas situações da personalidade de Jesus. Como fazer a aplicabilidade dessa personalidade representada nos ensinamentos. Então, para cada situação do nosso dia a dia, para cada situação da vida, um ensinamento de Jesus se aplica. Por isso ele é o nosso modelo. Por isso ele é a resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Para cada situação, nós podemos buscar em Jesus um ensinamento para lidarmos com aquela situação. É isso que ela está dizendo aqui. E aí ela capta a forma de ensino de Jesus, quando no parágrafo ela diz assim, sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam, dizendo que o ensino de Jesus, ele clareava, ele esclarecia para o que ela chamou aqui de massa que ignorava e também da elite ou das mentes elitizadas, ou seja, falava para quem tinha pouca cultura e para quem tinha muita cultura no sentido de conhecimento. Para quem conhecia muito, para quem não conhecia nada, para quem conhecia pouco, a linguagem de Jesus atendia todas as camadas. E ela diz, sem utilizar de expressões e conceitos interpolados. O que é interpolar? Colocar entre dois polos, colocar no meio de polos, certo, errado, vejam, correto, incorreto, os polos dicotômicos. Jesus não fazia isso. Ele não colocou nada entre esses dois polos. Ele colocou algo amplo, que em vez de certo e errado, conveniência. Pronto. Então, isso que ela quer dizer, que Jesus não veio encaixar nada entre o que já estava, por assim dizer, arraigado. Ele veio trazer uma outra reflexão, uma outra ideia. E essa outra ideia, ele falava numa linguagem acessível a todas as pessoas. Porque na linguagem dele, mais do que as palavras, estava também o sentimento. Estava a certeza que ele tinha daquilo que ele ensinava, daquilo que ele falava. E quando quem fala acredita no que fala, chega-se mais do que uma fala, chega-se uma convicção. E a convicção envolve. Então é isso que ela está dizendo aqui nesse parágrafo da introdução. E ela vai no cerne, ela vai no ponto central, naquele ponto focal de toda a estrutura do ensino de Jesus. Aqui na introdução, no primeiro parágrafo da página 7, ela diz assim, o Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos. Isso escrito em 1989. Que não se falava em direitos humanos com a ênfase que se fala hoje. Porque hoje se fala com a ênfase, né, os direitos humanos, com força, ela tratava isso.
1989, no nascedouro da nossa Constituição atual, que inaugurou essa ideia dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, que hoje não é mais uma ideia, é um fato, e ela já trabalha isso. E trabalha a ideia dos direitos humanos no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, não necessariamente nas bem-aventuranças, em todo o Sermão do Monte. 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Então ela vem dizer isso, que o Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência próprio para esta época, a época da não violência. Assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Veja como ela faz jus ao título. Jesus e a Atualidade, ela diz então que esse Sermão do Monte é um desafio à não violência para esta época, como foi para a época em que o sermão foi pronunciado. Vejam, esse sermão pronunciado serve para a época que ele falou e serve para a época atual. Isso aqui é a atemporalidade. Não tem tempo determinado. Daí a maestria do título, Jesus e a Atualidade, mostrando que aquele sermão dito há 2000 anos não está desatualizado, sempre estará atualizado, porque ele é uma carta magna dos direitos humanos. E o que mais nós estamos hoje refletindo, a dignidade da pessoa humana. E aqui Dona Joana nos traz isso. E aí ela segue dizendo, não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização da paz que ele irradiava. Então aqui ela mostra que Jesus é atual, tanto para os efeitos das terapias de amor e pelos ensinos, mas pelos exemplos que ele dava de felicidade e exteriorização da paz que ele irradiava. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, diz o Cristo, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Aquela paz que ele trazia, ele mostrava que não era essa paz do mundo. Vejam como isso aqui é trabalhado. Não vou lá dou como o mundo a dá, mostrando que há 2 tipos de paz. E ele arremata esse pensamento que João, o evangelista, retrata com muita precisão no capítulo 16 do seu evangelho, dizendo, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que ela está dizendo. Essa era a paz de Jesus, que não tinha nada a ver com as questões do mundo, materialmente dizendo. Que o mundo material, no mundo material, nós teríamos aflições. Mas ele chamou a atenção, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Era essa paz que ele irradiava, que Dona Joana escreveu aqui. Uma paz que felicitava, uma paz que envolvia. É isso que ela está dizendo. E aí ela diz assim, a atualidade, olha que interessante, a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. Foi o que o Marcelo leu. Companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Todas as vezes que se usa um adjetivo, é porque quer se dar uma ênfase, mas uma ênfase com letras maiúsculas. E uma forma característica de quem quer dar ênfase. Então, todas as vezes, eu disse adjetivo, esquece, todas as vezes que se usa um advérbio, é para esse fim. E aqui, essa frase, ela tem um advérbio de modo e um advérbio de tempo. Simultaneamente, um advérbio de modo e um advérbio de tempo. Veja, a atualidade necessita urgentemente. Isso é um advérbio de tempo pela urgência, de modo pela forma. Então, mais de tempo. Necessita urgentemente de Jesus. Não é só necessita de Jesus, necessita urgentemente de Jesus. Como dizer o contrário?
Nós não necessitamos hoje? Nos dias que vivemos hoje, não necessitamos urgentemente de Jesus? Eu diria até preementemente de Jesus. É uma urgência, é uma necessidade preemente. Necessitamos desse amor que ele nos ensinou, necessitamos desse afeto com o qual ele tratava as pessoas, necessitamos do respeito que ele tinha por todos, necessitamos das suas orientações para uma vida plena, uma vida serena, uma vida em equilíbrio. Necessitamos. Daí, então, quando observamos essa introdução, nós vamos perceber o porquê dos 20 capítulos e porquê dos temas adotados, trabalhados nos 20 capítulos. Por isso que é importante ler do índice à última palavra, à conclusão. Porque a gente vai percebendo, aqui na introdução, ela vai dizer por que então que escolheu esses 20 temas. Está aqui. É nesse parágrafo que está explicando por que tem-se esses 20 temas, são esses e não outros. Porque a urgência de Jesus, esses temas são os temas emergenciais, são os temas da emergência. E aí Jesus precisa vir com urgência. Então é algo que precisamos perceber para poder entender o conteúdo da obra. Sem uma leitura da introdução, do prefácio, nós não compreendemos alguns porquês da obra. Por isso eu comecei pelo começo, pela introdução. Para a gente saber direitinho, esse direitinho foi bem mineiro meu, né? A minha mineirice aqui, saber direitinho. Nós mineiros gostamos de colocar diminutivo em tudo. Para sabermos com profundidade, ou para sabermos com clareza, porque são esses os assuntos. Por que um deles é Jesus e humanidade, que é o capítulo 3, que nós vamos conversar um pouco sobre ele. Jesus e humanidade. E aqui ela já diz assim, iniciando o capítulo, Jesus homem, homem com H maiúsculo, humanidade, né? Não é homem com H minúsculo, designando o gênero, é homem com H maiúsculo designando a humanidade. Jesus homem, Jesus hífen homem, ou seja, criou um Jesus da humanidade. Veja que a forma de escrever já está ligada ao título, né? Um Jesus com hífen, uma palavra composta, né? Criando um neologismo, uma palavra composta, Jesus homem, é lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Veja, deificar o homem, divinizar o homem. Então aqui ela está dizendo que é isso que nós perceberemos no Evangelho, o Jesus homem. O que é isso? Não é o Jesus distante, é o Jesus homem, o Jesus que convivia com as pessoas, o Jesus que se alimentava, o Jesus que dormia, o Jesus que andava, o Jesus que conversava. É esse Jesus presente, a pessoa. Ele estava aqui na terra, ele esteve aqui na terra, ele conviveu, ele pisou no chão. É esse Jesus que quer dizer. E é isso que nós aurimos, diz ela, do Evangelho. O Jesus humano, não no sentido reducionista para a palavra, o Jesus humano, ou seja, falando coisas possíveis de serem feitas. Não é o Jesus trazendo as virtudes das altas esferas evolutivas, é Jesus trazendo as virtudes possíveis na Terra. É isso que ela está dizendo no início, já na primeira frase, no primeiro parágrafo. Na verdade, o parágrafo é de uma frase só. Na primeira frase, ela já está dizendo isso, que nós encontraremos no Evangelho um Jesus homem, o Jesus humanidade, o Jesus que está ali com a humanidade. Tanto é que ele diz que veio para servir e não ser servido, que é mais humanidade do que isso. É esse o aspecto. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que a humanidade, para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Ou seja, humanização do ser humano. Aparentemente uma redundância, mas não é. Nós, seres humanos, muitas vezes estamos mecanizados.
Estamos robotizados, automatizados, sentimentos pasteurizados e a humanidade de lado. É um contrassenso? É um paradoxo? É um ser humano não humanizado. É um paradoxo. Mas é isso que acontece. E como é que nós nos humanizamos quando adquirimos a expressão superior, quando entendemos a realidade da vida e o humano é mais do que matéria? É isso que ela está dizendo. E aí, eu vou salpicando, óbvio, não vou ler cursivamente alguns pontos. Ela diz assim: enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrina, ele, Jesus, sustentou no amor os pilotos da ética humanizadora para a felicidade. Ou seja, em vez de Jesus desenhar um tratado, escrever um tratado existencial, aquele tratado que nós precisamos de um curso superior para entender. Não. Jesus faz diferentemente dos outros pensadores. Ele sustenta todo o seu ensino, toda a sua doutrina no amor. E faz do amor os pilotos da ética humanizadora da felicidade. Os pilotos que medem velocidade, aquelas é muito usado nos aviões, né? Você tem os pilotos que vão indicar velocidade, precisão, tudo isso. E aqui ela está dizendo que são os pilotos, a precisão, o indicador, como chegar, o indicativo geral de posição, da ética da humanidade. E uma ética da humanidade para a felicidade. Então Jesus foi nos dizer que o amor, né? Esses ensinos no amor são os pilotos, né? São os sensores da ética humanizadora para a felicidade. E a gente desdiz muito disso com a indiferença, sem o amor. A humanidade se faz pelo sentimento, pelo afeto, pela afetuosidade. E quando nós somos indiferentes às outras pessoas, indiferentes às situações de outros, indiferentes, perdemos o amor. A indiferença é a ausência do amor, é a contraposição do amor. E é isso que Jesus veio nos acender em termos de humanidade. O amor. Não a paixão, não o amor interesseiro, não o amor entre duas pessoas, não. É o amor, o amar, o sentimento, o afeto. Esses são os elementos que são os pilotos da ética humanizadora, do que humaniza. Ela diz mais à frente, saltando ainda parágrafos, o Sermão da Montanha, veja, ela volta à ideia do cerne do ensino de Jesus, o Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados, veja, focando nesse aspecto, exaltando a vítima, entre aspas, ou seja, aquele que padecia, em vez de exaltar o triunfador, como normalmente se faz, até a própria história. Quando olhamos a história, a gente chama de história dos heróis, história dos vencedores. Só conta a história pelo olhar de um lado, não se conta a história pelo olhar do outro. E ela segue dizendo: o esfaimado de justiça, que tem fome de justiça, de amor, de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Os que esbanjam, que abusam. Então foi um sermão voltado para esses que têm fome de justiça, fome de amor, fome de verdade. E ela escreve: Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Olha que interessante. Ela não diz assim, Jesus foi a personagem histórica. Ela diz, Jesus é, presente do indicativo. Não é pretérito perfeito, foi. Presente do indicativo. Jesus é a personalidade histórica, porque o título não é Jesus e atualidade. Se escrevesse no passado, Jesus não era atualidade. Então escreve sempre no presente do indicativo. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. O que ele está dizendo aqui?
modelo e guia para a humanidade. E é o que mais se identificou com o ser humano. O que mais, veja, mais identificada com o ser humano. E quantos dizem Jesus é distante? E ele sempre dizia que não era distante. Estarei convosco até a consumação dos séculos, não vos deixareis órfãos. Vinde a mim todos vós que sofreis, veja. Ela está dizendo que ele é o personagem mais identificado com o homem, com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instituto para a razão e daí para a angelitude, chamando as pessoas a pensarem, a refletir, e refletindo, mudando as condutas, rumo à angelitude. E aí diz ainda, ela, igualmente o quê? Igualmente a Jesus. Igualmente é o homem que mais se identifica com Deus. É o homem, Jesus, o homem. Veja que ela não diz, foi o homem que mais se identificou com Deus. Continua no presente indicativo, Jesus e atualidade. É igualmente, Jesus é o homem, com H maiúsculo, é a humanidade, que mais se identifica com Deus. Ele foi aqui a expressão de Deus na Terra. Não foi Deus na Terra, foi a expressão de Deus na Terra, o verbo, a palavra, o ensino de Deus na Terra. É o que. Então, se nós nos entendemos com Jesus, nós estamos nos entendendo com Deus. Se nós seguimos os ensinos, sentimos a presença do Cristo, é como se estivéssemos no seio de Deus. É isso que ela está dizendo aqui, nesse capítulo 3 da humanidade. Aí ela diz assim, reformula o conceito, Jesus, reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens de Deus, ou dele, pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Reformula o conceito mosaico, o conceito da dureza, o conceito da punição, o conceito do temor, e traz o conceito do amor. É isso que Dona Joana está dizendo. Que ele vem nos apresentar a amorosidade entre as pessoas. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vejamos o senso de humanidade de Jesus, quando ele disse lá aos discípulos, já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amigos, olha, tem um amigão chamado Jesus, não é legal isso? Vem cá, meu amigo, eu vou lá, meu amigo, melhor eu ir até ele. É por isso que nós temos até uma música no meio espírita que tem por título O Amigo Presente, né? Que diz assim a letra, óbvio, não vou cantar, né, em respeito aos ouvidos de vocês, vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio. Veja a letra, como é que ela começa. Né? Chama amigo presente. Vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio. Depois à frente diz que Jesus te cubra de amor e luz. Seja ele acompanhar seus passos. Pois entre seus braços me sinto feliz. É a letra da música. Veja, seja ele a acompanhar os teus passos. Pois entre seus braços me sinto feliz. Esse é o Jesus e humanidade. É isso que está aqui nesse capítulo 3. Jesus e humanidade. E aqui ela diz, fazendo uma releitura das suas palavras, não teremos interpretações forjadas. Aprender a ler, a contextualizar as palavras para o dia de hoje. Referindo-se Jesus ao reino de Deus, ao reino, não o adorna de quimeras, nem torna pavoroso. Antes desperta nos corações o anelo de consegui-lo, o anseio, a ideia, a possibilidade de consegui-lo na realidade de transcendência de que se reveste. O reino de Deus não é apresentado com alegorias, não é adornado com quimeras, o anjinho tocando harpa para a eternidade, e nem as paisagens de dor, né, de medo, de pavores, de um Deus punitivo e tudo mais. Não. Veja, é Jesus humanizando a própria ideia de Deus. É isso que nós encontramos aqui. E ela encerra o capítulo dizendo assim,
Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo, receber Jesus, assim, cristificando-te no logro da tua realização plena e total, no objetivo, né, da tua realização plena e total, trazer Jesus. Jesus humanizou a humanidade. Desculpe mais uma vez a aparente redundância. Jesus humanizou a humanidade. E agora está chamando a atenção para nós começarmos a recebê-lo e cristificando-nos. Olha que interessante. Voltemos à frase. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo, receber Jesus. Assim, cristificando-te, a própria pessoa, no logro, no objetivo da tua realização plena e total. É ou não é algo interessantíssimo? E olha que eu só salpiquei alguns parágrafos aqui, né? Esse é um capítulo de 3 páginas somente. 3 páginas e nem meia, 3 páginas e meia, vai. 3 páginas e meia somente. E ela fala, mineiramente falando, um mundo de coisas. Um monte de coisas. Em 3 páginas e meia. Tal qual Jesus. Concisão, profundidade. Concisão, profundidade. Veja que interessante. Ou vejamos que interessante. Um outro tópico que eu selecionei aqui também do livro, o capítulo 7. Jesus e justiça. Porque nós queremos tanto justiça, não é assim? O dia a dia. Hoje não se clama por justiça. Quero justiça. Muitas vezes dizendo quero justiça e intimamente pensando quero vingança. Então Jesus veio trazer isso. E aqui, na abertura desse capítulo 7, ele já diz assim: tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando-o útil à sociedade na qual se encontra. Esse parágrafo aqui, que é uma frase só, isso aqui dá tema e mais tema para uma aula de direito, para uma aula de dignidade da pessoa humana. Veja o que ela diz aqui. A justiça tem por objetivo reparar o dano causado e corrigir o infrator. Ela não diz punir o infrator. Corrigir. Mostrando que o aspecto da justiça é fazer com que o infrator se reconsidere, se analise, se recomponha, se refaça, cresça e volte à sociedade. Diz aqui ela, tornando quem? O infrator, tornando-o útil à sociedade na qual se encontra. Que é uma definição de justiça mais digna do que essa, mais dignificante do que essa. Olha que eu já vi várias definições de justiça em sala de aula, quando fazia lá o curso de Direito, e nunca vi uma definição tão precisa quanto essa de Dona Joana de Ângeles. Vejam, tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando-o útil à sociedade na qual se encontra. Ela não tira o aspecto retributivo da pena, ela diz que esse aspecto é para corrigir, para que ele possa ser útil à sociedade. Olha que interessante. Isso aqui falando da justiça. E aí ela vai agora levar a Jesus. Estou saltando aqui vários parágrafos, li só o primeiro e já estou indo lá para o meio ou final. Aqui ela diz assim: Jesus fez-se paladino da justiça equânime. Da justiça equânime. O que é equidade? O que é equânime? Proporcional, respeito, proporção, iguais. Divisão equânime, ou seja, igual para todos. Justa. Então, veja, aqui é até aparentemente uma redundância, quase que um pleonasmo, né? Justiça equânime. Se é justiça, precisa ser equânime. Mas se ela está dizendo isso aqui, é porque a justiça dos homens não é equânime. A justiça dos homens ainda é interesseira. Ainda tem interesses próprios, ainda legislam em causas próprias, ainda tem as paixões colocadas. Então ela precisou usar de um aparente pleonasmo, de uma aparente redundância, para poder chamar a atenção para a real justiça. Então ela diz: Jesus fez-se paladino
da justiça equânime, e não só da justiça. Porque deveria ser a justiça equânime, mas infelizmente não se vê equidade na maioria das questões da justiça. Mas aqui ela quis dizer que Jesus, sim, era o justo equânime, como naquela frase dele: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é equanimidade, ou equidade, se quiserem. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa é a ideia da justiça de Jesus. E veja que essa passagem, ele foi concitado a rebelar-se contra o imposto. Porque chegaram a Jesus e disseram: Senhor, é lícito pagar tributo a César? Se ele dissesse é lícito, ele seria apedrejado pelas pessoas que contrariadas com esse tributo imposto por Roma. Se ele dissesse não é lícito, ia preso, porque estava depondo contra Roma. Olha aqui, me permita a expressão, olha que enrosco. E aí Jesus vai usar da equidade. Ser justo, dentro do princípio da equidade. Pegou uma moeda e perguntou: qual efígie que está nessa moeda? A de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ponto. Esse aspecto da justiça. Veja, numa frase curta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, Dona Joana nos remete a todo um histórico de Jesus, a todo um fato que Jesus nos trouxe. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, de benevolência, com o objetivo de educação. Olha, ele só tinha uma atitude: benevolência para educar. E aí não interessava se estava falando com A ou com B, era sempre benevolente e para educar. E aí diz ela: a Nicodemos, que era doutor da alta câmara do Sinédrio, concedeu uma entrevista nada diferente daquela que facultou a Zaqueu, o cobrador de impostos. Veja, da mesma forma que ele atendeu a um cobrador de impostos, ele atendeu a um alto doutor da lei. Ou a convivência com Lázaro e as suas irmãs em Betânia. E ao ladrão na cruz, que lhe buscara apoio. Veja esse parágrafo mostrando. Se a gente pudesse copiar esse modelo, podemos. Vamos mudar a frase. Se nós copiássemos esse modelo de Jesus, da justiça equânime, tratando todos igualmente. Veja, Nicodemos, Zaqueu, Lázaro e suas irmãs e o ladrão. Tratou com benevolência e com atos educativos, todos eles. Entendemos o que é, então, essa ideia de justiça trazida por Jesus? E tem mais N parágrafos aqui mostrando isso. Eu estou salpicando alguns parágrafos para a gente perceber a obra. A adúltera ou a vendedora de ilusões, ou aos sacerdotes que a interrogaram, ou aos saduceus hábeis, ou aos fariseus hipócritas, sempre concedeu o mesmo tratamento. Olha, a gente lê um negócio desse aqui, a gente para e fala: meu Deus do céu, por que eu não tirei isso quando li os evangelhos? Por que Dona Joana está retirando e trazendo para a gente, mastigando para a gente? Para dizer, tem muita coisa a ser feita. Em outras palavras, Jesus não fazia juízo de valores. Não tinha 2 pesos e 2 medidas. E aí ela encerra o capítulo. A real justiça sempre encontra o infrator. Por tua parte, aí falando para nós, por tua parte, ser justo, equânime para com todos, tornando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava a servir, a ser útil. Olha como ele encerra aqui. Por tua parte, ser justo e equânime para com todos, tornando como modelo o comportamento de Jesus. Em todos os capítulos, ela traz o comportamento de Jesus. Depois salto aqui, nós temos um tempo, já estou encerrando o tempo aqui, que eu também achei interessante. Jesus e a ingratidão, que é o penúltimo capítulo, o 19. Por que esse tema, Jesus e ingratidão?
Porque nós somos muito reclamantes, nós reclamamos demais das ingratidões e não percebemos que Jesus, o que ele mais teve foi ingratidão. E ele nunca deixou de cuidar e amar as pessoas. Vejam aqui o primeiro parágrafo. Os sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão são inerentes à natureza humana. Herdeira natural do bom, do nobre, do belo. Todavia, ou seja, porém, porque ainda se demora em crescimento de valores mais vinculada atavicamente aos instintos primitivos, atavicamente, intuitivamente, não se manifestam essas qualidades que devem ser cultivadas com esforço até que se expressem por automativos defluentes da sua elevação interior. Ou seja, o belo, o bom, o natural, o correto, o nobre, são valores que ainda estamos distante um pouco. E que é preciso que a gente se esforce para desenvolvê-los, até que eles fiquem já automatizados. É o que ela quer dizer. Que nós não teremos esses valores automatizados se não houver um esforço para adquiri-los, retê-los e desenvolvê-los. E ele diz, a ingratidão, ela diz, ingratidão, que é desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. Muitas vezes não somos gratos. Quantas vezes nós agradecemos? Até mesmo na relação com Deus. Quantas vezes nós agradecemos? Quantas vezes nós pedimos? A proporção do pedido é bem maior do que o do agradecimento. A ingratidão é um desrespeito de alma para alma. É um não reconhecimento da importância que o outro teve para mim. É um desmerecimento do amor que a mim foi dedicado por outra pessoa. O ingrato, diz ela, é enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. A si todos os direitos e méritos se atribuem, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Que não precisa ser por palavras, mas a gratidão. E o coração que não tem gratidão, o coração ingrato, é um coração empedernido, é pedra, é duro. É uma pessoa de sentimentos duros, por não reconhecer o valor que as pessoas outras têm na nossa vida. Ingrato não consegue perceber o valor que o outro tem na sua própria vida. Acha que tudo foi sozinho. A ingratidão é chaga moral, purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Se todas as pessoas fossem ingratas, o mundo tinha acabado. Então é esse aspecto. Não é bajulação do que nos auxiliou, não é colocá-lo num pedestal. É o sentimento da gratidão, é dizer, foi fundamental para o meu crescimento. Essa pessoa foi fundamental para eu viver melhor. Essa pessoa foi a presença de Deus aqui comigo. Essa gratidão, esse reconhecimento. Ela diz assim, os ingratos são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes, em dependência mórbida, porém, do sacrifício dos outros. Ou seja, dependente do sacrifício dos outros, mas ainda com soberba, porque são ingratos. Aí vem ela falando de Jesus. Jesus sempre admoestava os ingratos que lhe cruzavam o caminho, chamava a atenção deles. Nunca lhe faltaram no ministério esses infelizes. Sempre teve ingratos com Jesus. No admirável fenômeno, vejam o que ela diz, no admirável fenômeno da cura orgânica dos 10 leprosos, pleiteiam-se a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre diante daquele que havia retornado para agradecer. E Jesus pergunta, onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Porque a passagem que Jesus cura 10 leprosos, eles vão embora sorrindo, óbvio, alegres, felizes com isso, e um deles, eu preciso agradecer. Um deles volta para agradecer. Aí Jesus pergunta, onde é que estão os outros? Não eram 10? Por que só um? Ou seja, esse era grato.
Jesus não precisava de agradecê-lo, não é isso? Não quer dizer que Jesus precisava de agradecimento, não, não. A gratidão é a alma que se educa. O grato educou a sua alma. Não é em função do outro, é em função de si mesmo. Demonstra, então, o reconhecimento da importância da outra pessoa na vida dela. E o reconhecimento quanto que nós precisamos uns dos outros. E um detalhe, o coração que é grato é também o coração que serve. Um coração grato é um coração disponível para servir. Sem aquele que não é grato, nunca se dispõe a servir a ninguém. Um coração que não tem a gratidão, não tem também a disponibilidade de ser útil para ninguém. Então, quando nós conseguimos ser gratos, o ser grato é automaticamente um indicativo que somos também disponíveis para auxiliar os outros. E segue. 9 se haviam ido, apressados para o gozo e a algaravia, recuperados por fora da hanseníase, sem liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem gratos, modificando-se a psicológica e moralmente, melhor dizendo. A doença externa foi debelada, mas a doença interna da ingratidão continuou. Temos que lamentar pela ingratidão dos outros? Não, não. É o ingrato que tem que se lamentar da própria ingratidão e passar a ser grato. Eu não tenho que dizer assim, fulano foi ingrato, eu vou ficar assim. Não, não, não. A ingratidão é o indicativo do nível do outro. É isso que Dona Joana está dizendo. Na tragédia do Calvário, não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos. E estes haviam sido muitos. Vejam. Ele iluminara olhos apagados, abrir ouvidos moucos, ofertara som aos lábios silenciosos, dera equilíbrio às mentes tresvairadas, movimentos a membros mortos, vida a catalépticos, recuperação orgânica a portadores de males inumeráveis, e, no entanto, ficou esquecido por todos eles. Não obstante o bem que receberam, fugindo do reconhecimento, os ingratos viraram-se diante de si mesmos, das consciências molestadas pelos remorsos, tornando a enfermar e morrendo, pois que deste fenômeno biológico ninguém escapa. Vejam aqui, dizendo isso. Por imaturidade espiritual, ceifam a árvore de onde retiram os frutos de hoje, acreditando com ingenuidade que não terão fome amanhã. Ou seja, me ajudou, eu esqueço, como se não precisasse depois. Veja o ingrato. A ingratidão gera essa memória afetada de esquecer, dizendo, me ajudou, agora não preciso mais. Quem de nós não precisa? Quem de nós não precisa? E ela diz aqui, acreditando com ingenuidade. É uma ingenuidade achar isso. E aí ela faz um outro conselho agora. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Aí ela está dizendo, olha, porque desse jeito, então, eu vou ficar muito triste com os ingratos. Não, agora ela está fechando, chamando a atenção. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Jesus tinha todos os motivos para ficar magoado com todo mundo. A ingratidão foi constante na vida material dele aqui. E ele não parou e não deixou de ser útil às pessoas. Aqueles 10 leprosos, os 9 que não voltaram, continuaram curados. Jesus não foi lá, me dá de volta essa cura, não.
ele fazia da parte dele. A ingratidão era em função, deve tocar o coração do ingrato, não aquele que foi o móvel da ingratidão. Jesus não desanimou-se pelas ingratidões alheias. Aqui dizendo que, quando estava na cruz, muitos daqueles que ele curou nem lá apareceram. Jesus não precisava disso. Ele nos deu um exemplo de, podendo sentir a mágoa, ele não sentiu. Pessoas saudaram quando ele entrou em Jerusalém. Quando ele entrou em Jerusalém, pessoas bateram palma, cantaram hosana, colocaram flores no caminho, tapetes, panos, para que ele passasse. Dias depois, aquela mesma turma estava dizendo: crucifica-o. As mesmas pessoas que aplaudiram Jesus estavam dias depois dizendo: crucifica-o. E ele, crucificado, olhando para aquelas pessoas, o que ele disse? Se fôssemos nós diríamos o quê? Bando de ingrato, curei vocês e vocês fazem isso comigo? Não. Mas o que ele disse? Olhando as pessoas, crucificado, olhando as pessoas que o aplaudiram e depois pediram que o crucificasse. Ele olha para elas e diz o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse exemplo ele nos deu. E aqui, na obra, vários outros exemplos, vários outros assuntos, como Jesus e responsabilidade, chamando a atenção para esse aspecto, Jesus e sofrimentos, chamando-nos a atenção para a nossa postura ante as dificuldades, ante as adversidades, tudo isso. Jesus e os inimigos, Jesus e a insegurança, o repouso. Vale a pena. 20 curtos capítulos, mas de profundidade, que precisamos de refletir para perceber a envergadura. Agradeço o convite que André e Marcelo nos fez para estar aqui.